A Taibe Food traz os melhores produtos das terras árabes para o Brasil, como baklava, halewi, tahin, zaatar e muitos outros. Somos representantes oficiais de grandes marcas, como Al Sultan, Locum Safaz, Crazy Nuts e entre outras que você precisa conhecer. Venha experimentar os melhores produtos árabes que você só encontra na Taibe. Delícia é o que nos traduz. Marhaba, eu sou a Karen Hayek do programa Cultura Libanesa e hoje eu tô com uma amiga muito querida, na verdade ela é uma amiga virtual e hoje pela primeira vez a gente está se encontrando pessoalmente. A minha amiga Dalila Barakat, Ahlan Sahlan Fiki. Obrigada, Karen, Ahlan Sahlan Fiki também aqui no Instituto. Um Seja prazer te conhecer pessoalmente, ainda mais linda. Obrigada, Habibti, obrigada. Dalila, hoje a gente vai conversar sobre vários assuntos, porque a Dalila tem várias atividades, né? Hoje uma um pouquinho mais em destaque, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais. Mas nós conhecemos a Dalila através das atividades voltadas ao Líbano, né? Em primeiro lugar, depois você começou... Você vai me contar tudo sobre o seu blog, que você tinha um blog de viagens, que se chama 1001 Viagens. E que todo ano você ia para o Líbano e fazia uns roteiros maravilhosos, ia a uns lugares maravilhosos que depois vou pegar várias dicas com você. E me conta um pouquinho sobre isso, Dalila, como tudo começou, porque a gente sabe que você é libanesa, você tem casa no Líbano, sempre vai ao Líbano, e você começou a passar essas informações de uma forma mais diferenciada sobre o nosso Líbano, né? Então me conta um pouquinho como tudo isso começou. Com prazer, Karen. Na verdade, meu pai e mãe são libaneses, né? Toda a árvore nascida lá, eu sou a primeira geração e meus irmãos nascidos aqui, então desde pequena a gente vai para lá. E desde pequena meus colegas de colégio, de escola e até a faculdade me questionavam: o que você faz tanto lá? Eu ficava 2, 3 meses, perdia a aula, mas retomava e aproveitava. E aí, por que você vai tanto? Não é perigoso, não é obrigado a usar o caboto lá, se cobrir todo, não é divertido. Aqueles mistérios, misticismo todo que as pessoas fazem, né? E guerra, e arma, e eu explicava que não. E aí quando eu comecei a mostrar as fotos, as pessoas ficavam impressionadas. Na época ainda era foto impressa. Sim. E ficavam impressionadas, tipo, nunca podiam imaginar que o Líbano era tudo aquilo. Exatamente. Aí começou Orkut, Facebook, até que quando entrou o Instagram foi quando me deu insight, eu falei assim, vou colocar profissionalmente, eu vou divulgar de uma forma bem bonita, não só para os meus amigos. Vou revelar ao mundo o máximo que eu puder o que é essa nossa cultura, nossas tradições, as diferentes religiões que estão ali no Líbano. Porque eu sempre tive muito orgulho de ser libanesa. Exato, nós muito temos, orgulho, né? Todos nós, né? Eu não conheço um libanês que não seja patriota e orgulhoso da própria pátria. E não conheço um brasileiro ou de fora que vá e não queira voltar. É verdade. Também. É verdade. Então foi crescendo assim, organicamente, naturalmente, as pessoas foram ficando impressionadas com a beleza natural, com a história, com a nossa cultura, porque o Brasil tem muita raiz árabe, né? Sim, libanesa, demais. síria, então as pessoas vão se identificando, falando, olha a esfirra como é lá, olha o que... A gastronomia aqui é muito rica, exato. E o fato de ter várias religiões também impressiona eles, o fato de ter a área cristã, onde as pessoas usam até minissaia, falam, nossa... Biquíni, né? Eles não imaginam que a gente tem isso lá, né? Exato. Então, todos os lados são muito ricos em cultura, e todas as partes das religiões, enfim. E aí foi crescendo através do Instagram, até que eu montei o blog, e tudo isso era só para divulgar. Eu falei profissionalmente, mas na verdade era assim, algo para ser mais... mais atraente, vamos dizer, fora do pessoal. Sim. Mas eu não imaginei trabalhar com isso. E atingisse várias outras pessoas, né? Porque Exato. através disso você chegou a muitas outras pessoas. Exato. Mas não tinha imaginado profissionalizar, trabalhar com isso. Aí eu criei o blog. Foi em 2013. Pouco depois as pessoas começaram a pedir para ir comigo para lá. Nossa, fantástico, que legal, mas tenho medo de ir sozinha ainda assim, dá para ir junto.
Só que eu não ia muito com os grupos, eu tinha uma equipe lá, eu passei a ter uma equipe lá em 2015, 16, foi quando eu comecei. Montei uma equipe de receptivo, eu fazia os roteiros personalizados para ter uma experiência diferenciada e iam famílias, grupos pequenos, até pouco tempo atrás, foi de 2016 a 2019, 2020, que eu levei muita gente pro Líbano, graças a Deus, pessoas ficaram encantadas e não tem como, foi aí que a gente se conheceu, né? A gente começou a se comunicar. E assim, sinto muito orgulho de poder ter contribuído para mostrar o turismo e a nossa cultura para muitas pessoas. Ainda hoje as pessoas sentem falta dos vídeos que eu faço lá. Isso não parou. É que com a pandemia, com a crise, com a revolução do Líbano, então eu senti que tinha que diminuir. Diminuir um pouquinho. Foi uma crise política, agora grande crise econômica, infelizmente. Mais a explosão que teve. Então, isso foi diminuindo. Mas exatamente nesse caso, nesse momento, é a hora mais importante da gente levar as pessoas para lá, para a gente colaborar um pouquinho com a crise econômica, né? Porque acaba entrando dinheiro de fora. Não é hora de parar, né? Porque para os turistas, nós como turistas, quando a gente vai para lá, a gente não sente o baque que eles estão sentindo, né? Então não devemos parar, né? Tem que continuar. Eu concordo, não deve parar. Com cuidado, né? Mas isso, até porque perigo iminente não existe. Não existe, exatamente. Há uma instabilidade, mas perigo não há. Então instabilidade, na verdade, ela atinge mais o próprio libanês, né? Quando a gente vai só a turismo, fica 10 dias, 15 dias, a gente acaba nem sentindo muito e a gente acaba fazendo um papel importante para o país, né? Porque a gente colabora com a economia e aí acaba gerando um pouco mais de dinheiro, né, lá dentro. É verdade, tem esse contraponto. O turista que vai colabora, tanto que em 2020 eu fui pós-explosão, um pouquinho pós-explosão, porque eu queria justamente atender essa turma que foi diretamente atingida, eu fiz visitas, tem os vídeos legais, contribuímos de diversas formas socialmente e quis mostrar o quanto atingiu e o quanto ainda dava para ir. O único ponto é que assim, o clima, o JAL, como a gente fala, e não tem tradução, tem, professora JAL? É o clima, exatamente. O clima, o mood, assim, não é como de antes. As pessoas estão mais então, o turista que vai e não tem referência, ele não percebe. Exatamente. Quem já foi até 3 anos atrás e vai agora, nota. Isso, é verdade. Mas dá para ir, é isso. O turismo não deve parar porque o Líbano vive disso. E aí, consequentemente, você criou também uma outra página chamada 1001 Eats, né? Isso. Porque é onde você ia nos restaurantes, inclusive aqui no Brasil, não só em São Paulo, em vários estados, você mostrava os restaurantes, que eu também adorava acompanhar. E também como foi isso? Começou com a gastronomia libanesa, por exemplo, ou não? Porque você vai em vários, eu acho né? que começou, eu nem lembro muito bem, era uma página só, que era 1001 Viagens, aí visualmente ficava poluído, na minha opinião, eu falei, deixa eu separar. Então ficou 1001 Eats com todos os restaurantes do Líbano, depois de São Paulo, outros estados do Brasil. Tem muito dica de restaurante japonês, tem muita dica de restaurantes veganos. Verdade. E o outro ficou Dalila Barakat, porque ali aí eu falo de tudo. Exatamente. Meu lifestyle. Então assim, você tem três páginas, né? Duas 1001 Viagens. A 1001 Viagens é só o blog hoje. Só o blog, não tem mais no Instagram, né? Não, eu troquei para Dalila Barakat, que é mais fácil, até fora. Falava 1001 Viagens, no Líbano eles não entendiam, em outros países não entendiam. Aí você deixou como pessoa física. Perfeito. E aí depois de tudo isso, você acabou se encontrando, pelo que eu acompanho da sua trajetória, na constelação familiar. E hoje a gente veio falar sobre isso, que é um assunto extremamente importante. Eu entendo muito pouco, como eu te falei. Eu vou fingir que eu não sei nada e eu quero que você me explique o que é uma constelação familiar, qual é o impacto disso na vida das pessoas. Eu já fiz, eu até me emociono quando eu falo sobre isso. Foi muito importante para mim, para vários problemas que eu estava passando, que eu enxerguei de uma forma diferente. E aí me conta um pouquinho sobre isso. Conto. Paralelamente às viagens e toda a minha vida, há mais de 20 anos,
Eu estudo filosofia, estudo a mente humana. Isso para mim e para trabalhos voluntários que eu fazia. Eu dava palestras, treinamentos, aula de meditação. É um tema que eu sempre gostei, sempre vivi em mim e sempre contribuí o máximo possível. Mas era offline. E aí, coisas do universo, subhanallah, porque nunca imaginei que ia ter a explosão no Líbano, nunca imaginei que ia ter a pandemia, mas nesse período eu comecei a me profissionalizar nas terapias, que era um assunto que eu já estudava, que eu tinha certo domínio, mas algo me disse, vamos por aí, há futuro por aí, porque me identifico, é algo que eu gosto, que eu sempre estudei, que eu já atuava, mas não era profissional. Tá. E que não exclui viagem. Porque dá para fazer retiros, dá para fazer viagens com dinâmicas de terapia, terapêuticas. Isso é fantástico, esse é o meu projeto maior, na verdade. Então, aí eu estudei Theta Healing, que é uma técnica super interessante, que eu não aplico mais hoje ela como Theta Healing, mas que transformou minha vida. Houve uma mudança assim. E meditações eu já sabia, já era treinada, e depois a constelação. Já fiz 2 formações em constelação. E aí falar vai ser um desafio, explicar, porque é complexo. É muito tempo de estudo, e ele é muito mas eu vou tentar também, compilar. Né? A constelação ela é familiar e ela é pessoal, então cada ser humano é diferente do outro, cada história é uma história, cada constelação é uma constelação, né? Então assim, lógico, quem quiser se aprofundar vai ter que vir passar por consulta com você, experimentar. E eu super indico que olha, é transformador mesmo. Eu falo porque eu fiz e pra mim foi fantástico. E aí me explica um pouquinho, então assim, resumidamente, o que é uma constelação familiar? Tá, só antes, Karen, eu não faço só constelação, eu ofereço pacotes de terapia sistêmica, então eu uso toda a bagagem que eu tenho, mais o conceito de constelação em mais de uma sessão. Porque tem muito constelador que faz uma única sessão, que gera esse impacto, que te emociona. Inclusive, até hoje. Eu não consigo falar muito. E depois muito. A pessoa segue na vida ao Léo, e eu sinto que seria importante esse acompanhamento. Tem razão. Então eu fiz só a constelação e depois o que eu faço com tudo isso, né? Então eu sinto importante ter um acompanhamento. Eu ofereço um mínimo de 3 sessões e um máximo de 10. Portanto, é uma terapia breve. É muito raro estender mais de 10. Mas quando a pessoa pede, há outros temas para serem trabalhados, aí a gente dá continuidade. É um trabalho que dá para ser feito em paralelo aos psicólogos e psiquiatras e outras terapias complementares como acupuntura, floral, que mais que as pessoas conhecem, enfim. Então, é interessante ter mais acompanhamentos. Né? Hoje tem esses aromaterapia, amo. É tudo complementar. Eu tenho parceiras que trabalham com floral, eu mesma trabalho com óleos. Enfim, a gente vai sentindo a necessidade do paciente e vai atuando aí de acordo com essa demanda, né? Agora, a constelação é muito interessante, né? Porque o meu irmão, eu trabalho aqui na clínica do meu irmão, Instituto Dr. Barakat. E ele é endócrino, ele tem Instituto de Medicina Integrativa. E há muitos anos ele chama os seguidores dele de constelação, estrelinhas, constelação. E quando eu comecei a trabalhar com constelação, eu não tinha nem caído a ficha, mas eu falei, porque é Hamad o nome dele e a gente chama de Hamoud. Então, quem não é árabe não vai saber o olha que coincidência, constelação incrível. E aí foi casando. Mas também não foi planejado conscientemente. Só esse adendo que eu acho curioso, assim. A constelação, ela veio, o grande disseminador da constelação se chama Bert Hellinger, que é um alemão. Também trilhou um caminho profissional e espiritual longo, passou por várias coisas, ele passou por guerras, ele chegou a ser padre, fez missão, foi missionário na África, ele era também psicanalista, não lembro se psiquiatra, acho que sim, médico também. Enfim, ele foi compilando Freud, Jung e vários outros grandes terapeutas que deixaram marca, deixaram estudos científicos, compilou tudo nesse estudo que hoje é fantástico. A constelação, ela não é só familiar, dá para ser empresarial, dá para ser organizacional, então bem pontual, coisas práticas. Eu utilizo muito esse tipo.
Às vezes eu não aprofundo tanto na família, se a pessoa não tem base, não está preparada. Às vezes eu faço eu tenho medo disso, tenho medo de voar, tenho medo de avião. Aí a gente faz e não necessariamente chega na base familiar. Dá para chegar, mas eu sinto até onde o cliente consegue ir. E isso é muito fundamental para o terapeuta, sabe? Ter essa visão e essa sensibilidade de até onde dá para chegar na base da pessoa, né? Para que ela trabalhe. Porque senão você passa muita informação, você quer ajudar, quer resolver a vida da pessoa, a pessoa fica assustada, perde a estrutura dela. Então, voltando para o Bert, o que eu posso falar do conceito da constelação é que existem 3 ordens. Ele chama de 3 ordens do amor. A primeira é a do pertencimento. O que significa? Todos nós pertencemos a algo. Inicialmente, a uma família. Aliás, inicialmente a um corpo. Eu pertenço a esse corpo. Eu pertenço à minha família de origem, pai, mãe. E aí tem os ancestrais, né? Vó, bisavó, tataravó. E irmãos. Então, essa base é a minha família de origem, a qual eu pertenço. Muitas vezes acontece de pessoas antigamente, doentes mentais, eles eram excluídos da família. Não sei se você sabe. Sim, às vezes um Down, que hoje em dia é tão comum, o autismo é tão comum, é tão incluído. Tinha bastante preconceito. Verdade. As pessoas falavam, eu tenho 3 filhos, e na verdade tinha um quarto de Down dentro de casa. É verdade. Essa pessoa era excluída. Então, dependentes químicos muitas vezes são excluídos, alcoólatras, porque ficam em reabilitação, ficam isolados. A família não considera, não é por maldade, era porque existia muito preconceito. Só que isso gera consequências, não só para os pais ou para a pessoa excluída, para os descendentes. Isso há estudos, é bem fundamentado, né? Chama epigenética, o estudo que comprova isso. Então, a gente percebe que quando há uma disfunção, ou na família, ou na vida de uma pessoa, pode ser profissional, pode ser na saúde, pode ser nos relacionamentos, provavelmente houve alguma exclusão. Outro tema interessante da exclusão, do pertencimento, é aborto. Tem muita mãe que aborta e sente tanta dor que esquece, não considera, não fala, não lembra mais daquele bebê. Só que ele precisa ser incluído, senão gera essa disfunção, essa desarmonia. Alguém no sistema vai querer compensar a falta dessa pessoa e vai ser pesado para ele. Entende? É claro, né, essa explicação? Sim, com certeza. Essa é uma das ordens que a gente identifica já na entrevista, já na conversa com o paciente, e aí ele é comprovado através dos bonecos. E a pessoa olhando de fora nos bonecos, traz mais a consciência aquilo, e ele fala, então dá muito insight da causa dos problemas e do que fazer daqui em diante. Que aí a gente fala, se colocar no seu lugar. Sim. Você não é ele, você não precisa ser fiel ao seu irmãozinho que faleceu antes de você. Você é você, ele é ele. A gente vai separando. Na verdade, ajuda a gente a enxergar coisas que às vezes no dia a dia ou no nosso, como que eu vou falar? No nosso limite de entendimento, a gente não enxerga, né? Porque assim, vamos dizer, você comentou sobre aborto, sobre essas coisas. Tem pessoas que realmente apagam isso da cabeça. Então, é um detalhe tão mínimo que às vezes fica bloqueando outros acontecimentos, para fluir outras coisas, né? Então, eu acho que assim, fazer uma constelação, seja familiar, individual, empresarial, ajuda a visualizar coisas que a gente não visualiza sem uma ajuda profissional. Exatamente. Foi isso que aconteceu comigo. Então, foram assim, às vezes, palavras, ou com os bonecos mesmos, que eu enxerguei e falava, caramba, né? Tão simples, e eu me remoendo, sofrendo, me segurando, me amarrando tanto tempo a uma coisa que insignificante, entre aspas, mas que eu excluía da minha vida fingindo que né, não aquela fazia poeirinha parte. Embaixo do tapete que às vezes nem foi você que deixou, às vezes sua mãe, sua avó, mas tá ali, você mora na mesma casa e ela vai ficando mais suja, a poeirinha vai ficando grande.
Então é simples, às vezes não é algo muito Exato. revelador, porém traz para sua consciência e você olha, é como se a gente desse uma lupa para o paciente, ele olha com outros olhos, outra perspectiva e fica mais claro e muito mais leve. Com certeza. Mas também, Karen, vale dizer que não é um passe de mágica, Lógico, não é que você constelou e tudo se resolveu. Exatamente. Agora você vai adquirir uma nova postura Com mental. o tempo, né, É. se resolver. Foi se desenvolvendo uma coisa, foram... na verdade foi como que chama? Fugiu a palavra agora. Um instrumento que me ajudou a visualizar outras coisas. É isso, é uma ferramenta. Né? Uma ferramenta. Por isso que ela pode ser complementar às outras terapias, né, de Exatamente. psicólogo e psiquiatra, ela não substitui necessariamente, mas dá também para fazer só ela, as terapias sistêmicas. E qual que é a idade mínima para fazer a constelação? Tem idade mínima? Não tem. Pode O ser feito em criança também? O ideal é da adolescência em diante, Tá. 12, 14. Quando é menor, é bom que esteja acompanhado pelos pais ou os pais podem fazer por ele. Tá, Porque geralmente, se há disfunção na criança, vem de antes. tá, com certeza. Agora, dá para fazer dinâmicas lúdicas com as crianças. Eu faço bastante. bacana. Não constelo, Tá. ela nem sabe o que é uma constelação, mas eu falo, às vezes ela tem alguma queixa, ou medo para dormir, ou algo assim, eu falo, escolha os bonequinhos, e a gente faz uma brincadeira, algo lúdico, Legal. bem leve. É Ótimo. super legal. E geralmente a sessão dura quanto tempo? Ou depende de cada paciente? As minhas sessões terapêuticas são de 1 hora. Tá, Quando é só a constelação, aí é 2 horas. tá. Pelo menos Bacana. 2 horas, é. E você atende aqui no Instituto Dr. Baracate, né? Qual o endereço? Avenida Brasil 239. Avenida Brasil 239. Pertinho do Parque Ibirapuera. Todos os dias atendo aqui e atendo também online para quem é de fora. Isso, ia te perguntar isso. Também hoje com a nossa modernização, né? Com a aproximação, se você atende online, isso é maravilhoso, né? Muito bem. Tem mais 2 leis, talvez eu fale de uma delas, ou eu falo rapidamente, que são hierarquia. Então isso vale muito, principalmente para as empresas. Quem vem antes prevalece a quem vem depois. Então, isso já aconteceu até comigo, Karen. Tá. Imatura, 20 e tantos anos, eu estava numa agência, numa empresa, e eu não admirava a minha chefe, minha diretora. Ela ficava o dia inteiro no telefone, falava com o namorado, falava isso, e o time dela trabalhando, e eu era uma delas. A gente tinha bons resultados, mas estou me abrindo aqui, se ela assistir, vai até saber quem é. Eu não admirar. Eu, audaciosa, prepotente, imatura na época, chamei a diretora do outro time e falei assim, eu gostaria tanto de trabalhar com você, eu não admiro a fulana. E a menina, ela rendia muito dinheiro para a empresa, ela estava lá há muito tempo. Quem era eu para... ela me amava, essa outra diretora, ela queria para o time dela, mas a minha atitude causou o quê? Meu desligamento da empresa. Óbvio. Na hora eu fiquei indignada, eu falei, como? Eu estou trabalhando super bem, ótimos resultados, a equipe me amava. Eu não respeitei a hierarquia, ela veio bem antes. Eu admirando ou não, você tem que tomar cuidado, né? Então, Tem que guardar para você. eu poderia contar diversos casos de pacientes mais codão. Nossa, às vezes é válido também. Sim. Então é isso, também quem vem antes. Irmãos mais velhos vêm antes. Apesar de, pela constelação, irmãos têm mesmo tamanho, Tá. são iguais. Mas quem vem antes, quem vem depois, e há uma certa diferença. Então, pai vem antes, a gente deve honrar pai e mãe, honrar avós. É muito interessante ver quando há disfunção na hierarquia. Então, eu me coloquei maior do que essa diretora e fui desligada da empresa. Então, essa é a segunda lei que eu tentei resumir assim, com esse exemplo. A outra é o equilíbrio. Equilíbrio entre dar e receber. Aí dá para falar, por exemplo, uma relação de um casal. Aquele que dá muito e não recebe nada. Sim. A tendência é romper, Sim, porque com há certeza. desequilíbrio. Esse é só um exemplo, mas cabe em muitos casos o equilíbrio de dar e receber. Então a gente sempre avalia essas 3 ordens numa constelação. Sempre vai haver desequilíbrio em uma delas, pelo menos, ou em mais. Muito bacana. Bom, então para tentar marcar um horário com você, é só entrar em contato com o Instituto, né? E marcar um horário e viver essa experiência que eu digo que é reveladora,
maravilhosa e abre muitos caminhos. Eu posso falar porque eu fiz. Exatamente. E vai ser um prazer eu poder te atender um dia também. Em algum outro tema que você não tenha constelado. Com certeza, é sempre muito bom. Podem entrar em contato com o Instituto, eles me repassam os pacientes, a gente entra em contato e agenda. Diretamente daí o agendamento é comigo, ou pelo Instagram, ou pelo meu WhatsApp posso deixar, enfim, Ahlan Sahla, venham, vocês não vão se arrepender. Se não for o momento de constelar, no mínimo, meditação a gente faz para ansiedade e outros trabalhos maravilhosos que existem. E pela vida corrida que a gente está vivendo é sempre muito importante. É sempre muito bom a gente se concentrar em nós mesmos, né? Olhar um pouco para si. A gente se presentear com esse tratamento, na verdade. Com certeza. Dalila, eu adorei. Lógico que eu adoraria ficar horas conversando com você, adoro essa forma tranquila que você fala, até a gente, como eu te falei, a gente se conhece há muitos anos, como se fôssemos amigas, mas pessoalmente é a primeira vez que a gente se vê, porque você é bem próxima, né, através das redes sociais e tal, continua fazendo isso, sinto um pouquinho sua falta mais na rede social, você deveria aparecer um pouco mais, e agradeço pelo seu tempo, foi muito bom. E quem sabe mais pra frente a gente fala mais de outros temas. Com certeza, aqui é 1001 temas, 1001 assuntos. Eu só queria pontuar, Kari, se você me permite, claro. Que constelação não é religião, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com bruxaria, com voodoo, porque a gente usa boneco, mas não é. São personagens, só é um artifício. Então não tem nada a ver com nada disso, com o espiritismo, com nada a ver. É uma terapia, é uma ciência que tem muito fundamento, muitos estudos e é um instrumento, como você disse, é uma ferramenta para autoconhecimento. Simples assim e profundo assim. Com certeza, é impactante na nossa vida. Obrigada, Karen, foi um prazer. Obrigada aos que assistiram, serão bem-vindos aqui ou online ou para um bate-papo aí. Prometo fazer mais stories, mais posts. Vou voltar. Faça, que é importante. Obrigada, Ramiro. Obrigada. Prazer. Quer aprender árabe? A Escola Cultura Libanesa tem uma plataforma de estudos EAD do árabe libanês aplicado pela professora Karen Hayek, com mais de 24 anos de profissão, metodologia de ensino de conversação e escrita transliterada do árabe libanês, visando descomplicar o aprendizado e gerar aprendizado real ao aluno. Plataforma atualizada com aulas inéditas e exercícios práticos. Quer saber mais? Visite o nosso site www.culturalibanesa.com.br.